Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. A Bíblia diz em João 10:10, o ladrão vem tão somente para matar, roubar e destruir. O ladrão aqui é o diabo. Mas Jesus disse, eu vim para que você possa ter e desfrutar sua vida e tê-la em abundância ao máximo até que ela transborde. Então você pode se perguntar, eu estou desfrutando minha vida? E você pode pensar, Joyce, como posso desfrutar minha vida? Eu tenho tantos problemas, meu filho me dá problemas, o meu casamento está desmoronando, não tenho dinheiro bastante. Bem, você pode se divertir em meio a todos os tipos de problemas se sua alegria estiver em Jesus. Não pense naquilo que você não tem, pense naquilo que você tem. E se você é cristão, você tem a Ele e Ele está do seu lado e Ele está trabalhando para resolver seus problemas. Então pense nisso e você ficará mais feliz. Estamos falando de Isaías 54:17, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Mas toda língua que se levantar contra mim em juízo mostrarei estar errada. E essa paz, justiça, segurança e triunfo sobre a oposição é o legado ou a herança dos servos do Senhor. Eu amo essas 4 coisas, a paz. Nós já falamos sobre isso antes. E eu comecei a falar sobre justiça, agora devemos continuar isso porque isso é algo muito importante que você deve aprender quem você é em Cristo. Aprenda a separar o seu ser do seu fazer. Sabe, eu não faço tudo certo e nunca farei enquanto eu estiver neste corpo e nem você também. Mas eu sempre serei filha de Deus e Ele sempre vai me amar. E por causa da minha fé em Jesus e da sua, Ele me deu uma posição correta com Ele. Então, o meu ser é uma coisa, meu fazer é outra coisa. E quanto mais eu acredito que eu estou bem com Deus, mais eu me comportarei da forma certa. Você nunca vai além do que você acredita. Nós temos uma armadura que nos é dada de acordo com Efésios capítulo 6 e nos é dito para vesti-la. Sabe, eu tenho roupas no meu armário e nunca saio sem vesti-las. Elas não pulam no meu corpo, eu tenho que vesti-las todos os dias. E nós temos que vestir a armadura que Deus nos deu. Temos falado da paz e uma das peças dessa armadura são as sandálias da paz. Bem, eu tenho sapatos, mas eu tenho que calçá-los, eles não pulam nos meus pés. E você diz, como eu faço para vestir a paz? Bem, você pode começar sua manhã dizendo, hoje eu proponho ficar em paz. Deus, preciso da sua ajuda, porque eu sei que o diabo vai jogar coisas contra mim para tentar me perturbar, e preciso que você me lembre de ficar calado. Então ajuda-me a manter a paz. Veja, às vezes apenas decidir com antecedência é uma das melhores coisas a se fazer. Outra coisa que você precisa vestir é o que estamos falando, vestir a justiça, estando correto com Deus. Efésios capítulo 6, verso 14 diz, estai, pois, firmes. Apertem o cinto da verdade em volta dos lombos e vistam-se da couraça da justiça. Integridade, retidão moral e posição correta diante de Deus. Essa couraça cobre seu coração. Se você sabe no coração que está correto com Deus, uau, isso torna as coisas muito melhores em sua vida realmente. Guarde seu coração com toda a diligência, pois dele fluem as fontes da vida. Se vestir requer uma decisão. É uma ação. Espiritualmente falando, isso requer acreditar e também falar. Eu criei por isso, então eu falei. Se você quer nascer de novo, você acredita em Deus e confessa que acredita. Quando sabemos que fomos justificados com Deus e vestimos isso, não pensamos e nem dizemos coisas negativas sobre nós mesmos. Agora, deixe-me perguntar.
Você diz coisas negativas sobre si mesmo com a sua própria boca? Oh, não faça isso. Você não deve fazer isso. Palavras como eu sou um fracasso, eu nunca faço nada certo, eu não tenho nenhum talento, eu simplesmente não me encaixo com outras pessoas, as pessoas nunca gostam de mim, eu sou muito estúpido. Eu vi alguém outro dia e a pessoa cometeu um erro e ela disse, eu sou um idiota, e eu disse, não diga isso, você não é um idiota, você tem a mente de Cristo. Você pode falhar em algo, mas isso não faz de você um fracasso. Você nunca é um fracasso, a menos que pare de tentar e desistir completamente. Provérbios 18:21 diz, o poder da vida e da morte está na língua. O poder da vida e da morte está na língua. Podemos declarar vida ou morte para nós mesmos e para os outros. E os que se entregam a ela devem comer do seu fruto, seja para a vida ou para a morte. Já ouviu a frase, você vai engolir essas palavras? Bem, acho que vem dessas escrituras que nós engolimos as palavras que nós falamos. Eu acho que o que dizemos sobre nós é muito importante. Agora, a retidão ou a justiça, há uma diferença aqui. Bem, a retidão, ela exige que eu faça tudo certo. Tem as roupas certas, o carro certo, a educação certa, os amigos certos, o talento certo, o emprego certo, de acordo com os padrões do mundo. Mas para estar bem com as pessoas, tenho que atender suas expectativas. Mas há um problema, todo mundo espera algo diferente e só tem uma de mim? A resposta é, eu não consigo atender às expectativas de todos. Portanto, é provável que alguém fique desapontado comigo, ou até mesmo com raiva de mim. Num certo momento, meu marido gostaria que eu fosse a um jogo de futebol. Minha tia quer que eu a visite com mais frequência na casa de repouso. Quando os meus netos eram mais novos, eles queriam passar a noite comigo. Meus filhos precisavam que eu me interessasse pela vida deles, sabe? E eu tenho 4 filhos e 12 netos e agora já estamos chegando a 10 bisnetos. As pessoas que me assistem na TV esperam novas revelações, elas não querem ouvir de mim, querem ouvir de Deus, que Deus vai falar com elas hoje. Então eu preciso ficar atenta a ouvir de Deus e ter um discernimento daquilo que Deus quer dizer às pessoas. Meus amigos querem que eu faça coisas com eles e tudo isso é apenas o começo da lista. E você vai enlouquecer completamente se você tentar atender às expectativas de todo mundo. Portanto, precisamos agradar a Deus em primeiro lugar e depois deixar que Deus cuide do que as pessoas pensam de nós. E devemos agradar as pessoas, fazer o melhor que pudermos. Agora, se você vive para agradar as pessoas, você nunca vai cumprir o chamado de Deus em sua vida. Paulo disse, e está registrado em Gálatas 1:10, se eu estivesse tentando ser popular entre as pessoas, eu não seria agora um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Você percebe a profundidade do que ele está dizendo? Eu teria perdido o chamado da minha vida se eu ficasse agradando todas as pessoas. Posso me identificar com isso porque quando Deus me chamou para ensinar a palavra, primeiro, não havia muitas mulheres fazendo isso. E pensei que todos ficariam animados por mim, mas não ficaram. Perdemos a maioria dos nossos amigos. Muitos da família achavam que estávamos fazendo a coisa errada e eles já não tinham a mesma atitude em relação a nós que tinham antes. Fomos convidados a sair da igreja. E aquilo foi muito doloroso. Mas, se eu tivesse escolhido agradar as pessoas em vez de seguir meu coração e fazer o que sentia que Deus estava me pedindo para fazer, eu não estaria aqui hoje. Não perca o seu destino pela necessidade de manter todos ao seu redor felizes. Aprenda a dizer não e não se sinta culpado ao fazer isso. Alguém hoje precisa ouvir isso, sabe? Aprenda a dizer não e não se sinta culpado por isso quando o fizer. As pesquisas dizem que 10% das pessoas não gostarão de você, não importa o que faça.
Então, não importa o que eu faça, sempre haverá algumas pessoas que não vão gostar. Então, por que tentar agradá-las? Por que não viver apenas para agradar a Deus? E depois, deixá-lo cuidar do resto? A retidão requer seguir regras, mas quais nós seguimos? As batistas, católicas, as pentecostais, as metodistas, as luteranas, o Antigo ou o Novo Testamento? Todos têm um padrão diferente que querem que você siga. Mas a justiça não é sobre o que eu faço, é sobre aquilo que Jesus fez por nós. Nós achamos que se pensarmos que estamos bem com Deus, estamos sendo orgulhosos? Mas a chave está nessa pequena frase, em Cristo. Aquele que não conheceu o pecado tornou-se pecado para que fôssemos feitos a justiça de Deus nele, em Cristo. Nossa posição correta com Deus vem através da crença em Jesus Cristo, com uma fé pessoal. A justiça é posição correta com Deus recebida pela fé e dada pela graça. Ela é um favor imerecido de Deus. Sabe, nós não entendemos muito sobre o favor e misericórdia e dons gratuitos, porque nesse mundo tudo parece custar alguma coisa. Todo mundo está atrás de muitas coisas, mas Deus está lá para dar uma coisa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos dá esse dom maravilhoso e Ele nos dá seu Espírito Santo para nos ajudar a desenvolver a justiça que Ele colocou em nós. A Bíblia diz: trabalhai a sua salvação com temor e tremor. Bem, não diz trabalhe para a sua salvação, mas para trabalhar sua salvação. Então aqui está o que acontece. Quando você recebe a Cristo como Salvador, o Espírito Santo, ele vem viver dentro de você. E ele faz tudo, ele faz uma limpeza, porque ele não pode viver em nenhum lugar que não seja santo. Então, nós somos santificados com ele e também somos justificados com ele. Então a Bíblia diz que devemos trabalhar nisso. O Espírito Santo nos é dado para trabalhar conosco pelo resto de nossas vidas, nos convencendo, nos persuadindo, nos ajudando, nos informando quando estamos fazendo algo errado, não para a condenação, mas para admitirmos, pedir perdão, recebê-lo e prosseguir. Esta escritura é muito longa na Amplificada, mas eu acho que vale a pena ouvi-la. Portanto, meus queridos, como vocês sempre obedeceram às minhas sugestões, agora não apenas com o entusiasmo que vocês demonstram na minha presença, mas muito mais porque estou ausente, trabalhem e também cultivem, cumpram a meta e completem plenamente sua própria salvação com reverência e todo o temor e tremor, com admiração, desconfiança de si mesmo e séria cautela e ternura de consciência. E vigilância contra a tentação, recuando sem hesitar de tudo que possa ofender a Deus e desacreditar o nome de Cristo. Mas aí vem a boa notícia. Não é na sua própria força. Graças a Deus. Pois é Deus quem em todo o tempo opera efetivamente em você, energizando e criando em você o poder e o desejo tanto para o querer quanto para o efetuar, para sua satisfação e deleite. Eu oro porque eu quero orar, não porque eu tenho que orar. Eu estudo a palavra porque ela é a luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Isso me mostra em que direção eu devo ir. Isso me fortalece, isso me encoraja. Veja, Veja, a lei era obrigatória, você tinha que fazer tudo. Mas a Bíblia diz que Deus deu a lei para mostrar que não conseguimos cumpri-la e precisamos de um Salvador. Eu não consigo guardar toda a lei, nem você. E de acordo com a lei, se você guardar 99% dela, mas for culpado nesse 1%, você é culpado de toda ela. Como deve ter sido angustiante tentar viver debaixo de todas essas leis, regras e regulamentos? Agora, Deus não tirou as leis morais? Os 10 mandamentos ainda são importantes para nós. Mas todas essas regras, regulamentos legalistas, Ele tirou de nós. Paulo disse
Alguns creem que um dia é melhor que outro, alguns que todos os dias são iguais, alguns acreditam nisso, alguns não. Alguns que podem comer carne mesmo que oferecida a ídolos, alguns acreditam que se fizerem isso é pecado. E Paulo disse: comporte-se de acordo com sua consciência. Deus não espera que produzamos algo que nós não temos. Não somos justificados pela manutenção de regras, mas se ninguém mais nos der regras, nós inventamos as nossas. Tem que fazer isso todos os dias. Ouvi a irmã fulana dizer que ora 2 horas todas as manhãs, então preciso fazer isso. O pastor disse que todos devemos ler a Bíblia toda em um ano, então eu preciso fazer isso. E nós estamos sempre ouvindo algo que alguém diz que devemos fazer, e se nós não soubermos que temos liberdade para ser guiados pelo Espírito no que devemos fazer, a mesma coisa não é certa para todo mundo. Agora todos precisamos estudar a palavra, mas nem todos conseguimos fazê-lo da mesma forma. O pecado de um só homem trouxe condenação a todos, e a justiça de um só homem trouxe a justiça a todos. Veja, herdamos o pecado por meio de Adão, mas então agora herdamos a justiça por meio de Jesus Cristo. Ora, assim como a transgressão e o passo falso e a apostasia de um só homem levou à condenação de todos os homens, assim, por um só homem, com H maiúsculo, qual é Jesus, o seu ato de justiça leva à absolvição e à posição correta diante de Deus para todos os homens. Uau! Isso é tão bom. Quais são os benefícios da justiça? Bem, quando as pessoas oram, quando as pessoas justas oram, o poder é disponibilizado. Você não ama essa palavra? Sabe, eu não me importo nem um pouco em ser fraca e incapaz. Eu não consigo, é tão difícil. Eu quero poder. E a Bíblia diz que quando um homem justo ora, não um homem que é perfeito em tudo o que faz, mas alguém que tem a justiça de Deus, então, quando o homem justo ora, um tremendo poder, então é disponibilizado. Uau! Se você sabe quem é em Cristo, suas orações são poderosas. Os justos são ousados como leão. Provérbios 28:1. Os ímpios fogem quando ninguém os persegue, mas os justos irrepreensíveis são ousados como leão. A justiça é uma arma contra o inimigo. 2 Coríntios 6:7. Ao falar a palavra da verdade, no poder de Deus com as armas da justiça na mão direita para atacar e na esquerda para defender. Bem, Satanás acusa, condena, traz culpa e vergonha e diz a todos nós que não somos dignos da ajuda de Deus e que nossas orações não serão respondidas. Ele trabalha para nos fazer sentir sem propósito e diminuídos, mas ele é um mentiroso e nós somos a justiça de Deus em Cristo. Vamos, eu quero que você se sinta melhor consigo hoje. Deus não te criou para se sentir mal consigo o tempo todo e para dizer coisas ruins sobre si mesmo. Em Filemão 1:6 diz que a nossa fé se torna eficaz pelo conhecimento de todo o bem que existe em nós. Uau! Eu amo essa escritura. Você entende? A nossa fé vai se tornar eficaz quando reconhecemos todas as coisas boas que estão em nós. Em Cristo. Existem tantas coisas boas sobre você. A verdade é que você tem mais coisas boas em você do que coisas ruins. Portanto, não se concentre no mal, mas concentre-se no bem. Deus te ama, você tem dons e talentos, seus pecados são perdoados, você não tem que viver sob condenação. Você tem amor dentro de você, Deus te ama e agora você pode amar a si mesmo de forma equilibrada e depois amar as outras pessoas. E é muito divertido amar as pessoas. É muito divertido ser uma bênção para outras pessoas. A justiça é uma armadura que nos protege na batalha. A justiça é uma cobertura que Deus nos dá, que é chamada de manto da justiça em Isaías 61:10. Salmo 85:10, Romanos 5:1, Romanos 14:17 diz que a justiça precede a paz. Você tem que saber quem você é em Cristo antes de poder ficar em paz. Salmo 85:10, a misericórdia, a benevolência e a verdade se encontraram, a justiça e a paz, elas se beijaram. Uau! Portanto, visto que somos justificados, absolvidos, declarados justos e aceitos em posição justa diante de Deus pela fé,
Através da fé. Como você tem essa posição correta diante de Deus? Pela fé. Você acredita porque a palavra diz. E sabe, quando eu comecei a ler, eu não sentia isso. Mas comecei a confessar a palavra muitas vezes ao dia. Provavelmente já disse mais de 1 milhão de vezes na minha vida: eu sou a justiça de Deus em Cristo. E quanto mais você fala, mais você acredita, porque quanto mais fala, mais isso renova sua mente, você começa a pensar diferente. Romanos 14:17, o reino de Deus não é uma questão de ter a comida e a bebida que você deseja, mas sim ter a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Uau! Viver no reino, quão maravilhoso é! A libertação é prometida aos justos. Salmo 34:19. Muitos são os males que confrontam o justo, mas o Senhor o livra de todos eles. Aleluia! Você pode ter um problema, mas pode ser liberto do problema. O que as pessoas querem usar para o mal, Deus pode reverter para o bem. Se Ele permitiu isso em sua vida, então Ele pretende que isso te torne melhor. E que algo de bom venha disso, porque o bem é tudo que Deus tem para dar. Algo para se lembrar é que o diabo é mau e Deus é bom. E a justiça é a cura para os inseguros. Muitas pessoas são inseguras. Isso se tornou uma epidemia, sabe, em nossa sociedade. As pessoas tiram seu mérito e valor do que possuem, do que conhecem, do que elas fazem, da posição que elas ocupam, da aparência e das etiquetas em suas roupas. E Deus não quer que tenhamos esse tipo de pressão. Ele não quer que você se sinta pressionado a ter que ser outra pessoa, sabe? Ele quer que você seja livre para ser você mesmo, para ser quem você é, e você não precisa se desculpar por isso. E daí, se você não consegue fazer o que outra pessoa faz, você também consegue fazer algo que eles não conseguem? Deus nos deu muitos dons diferentes. Eu queria cantar. Eu achava que seria muito legal se eu pudesse pregar e cantar. Talvez tocar um instrumento. Eu tentei ter aulas de violão e meus dedos são muito curtos, eles não conseguem abraçar o violão. Eu tentei cantar e desligar o meu microfone quando eu cantei. Então, ainda acho que seria bom se eu soubesse cantar, mas eu não sou uma cantora, sabe? Sou uma professora, sou uma pregadora. Eu sou uma comunicadora. Deus me dotou com a capacidade de transmitir um ponto de vista como comunicadora. Mas Ele não me deu o dom de cantar. Na verdade, acho que ninguém lá em casa tem esse dom. É tão bom saber que não temos que ser perfeitos para sermos aceitáveis, ou que não temos que seguir um certo conjunto de regras e regulamentos. Eu me lembrei de quando eu tentei ler a Bíblia toda em um ano e acho que se isso é o que Deus te disse para fazer, é muito bom, sabe? Acho incrível se está fazendo isso, Deus te abençoe. Mas, sendo uma professora, eu começo a ler, então eu vejo algo que realmente me interessa e de repente eu já estou passando por toda a Bíblia, pesquisando aquilo, e antes que eu perceba, eu fiz uma mensagem e isto vai se tornar algo não só para eu aprender, mas também para ensinar outras pessoas. Então, eu tenho dificuldades em apenas ler. Eu estudo e aprofundo. E tudo bem, eu faço isso de uma forma, você faz de outra, porque nós não agradamos as pessoas, nós agradamos a Deus e nós somos a justiça de Deus em Cristo. Amamos você, nós oramos por você e oramos para que você nos ame e que ore por nós também. E assista ao nosso programa sempre que você puder. Tenha um ótimo dia.